Hoje nós vamos falar sobre filhos de pastores, é isso mesmo. Vamos debater sobre esse tema. Nós somos pastores, temos filhos e vemos várias situações acontecendo com filhos de pastores, né? E, às vezes, muitas coisas controversas. Então, vamos começar o Sem Limites de hoje. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, clica aí no joinha e também se inscreve no nosso canal. E não esquece de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Está aqui do meu lado para falar desse tema, Bispa Camille. E Camille, a gente trouxe esse assunto aqui porque tem vários temas, né, que a gente pode falar a respeito dos filhos dos pastores, né? Eu nunca fui filho de pastor, você não, nossos pais não são pastores, mas nós temos filhos, né? E a gente está... Os pais são pastores. Exatamente, e nós precisamos aprender a lidar com eles, né? Mas a primeira questão que eu quero colocar é: por que a gente vê tanto filho de pastor fora da igreja? Então, essa é uma pergunta, assim, não é tão simples uma resposta, porque a gente sabe, nós temos um exemplo em casa, nosso filho já falou isso para nós algumas vezes, né? Antigamente, quando ele era mais novinho, ele falava, né, você pastor, né, você pastor, você bipo, entendeu, né, vai ser bispo. Então, assim, mas é uma criança, tá ali, né, no dia a dia, aonde que os pais estão, o filho tá, porque, né, na época a gente chegou aqui em São Paulo, Samuel, ele fez 1 ano aqui quando a gente chegou em São Paulo. A gente chegou aqui em 2008, né? Nós já estamos em 2024, então assim, Samuel chegou aqui bebê, muito bebê. Eu não tinha empregada, não tinha babá, era a gente, era nós, era eu e meu filho. E assim, todo lugar que ia, o Samuel estava junto, fazia evangelismo, né? Às vezes o Samuel estava junto. Todos os cultos o Samuel estava junto, né? Samuel era aquela criança que cresceu dormindo no banco da igreja, do lado da bateria, entendeu? Então, assim, vivi uma vida completamente eclesiástica, vamos falar assim. Só que, gente, o tempo passa, as coisas mudam, a criança cresce e ela acaba tendo o quê? Uma nova percepção da vida. É claro, ela começa a ter as escolhas dela, o ponto de vista dela, né? A preferência dela. Então, assim, a mentalidade, o amadurecimento, tudo muda. E aquela coisa, né? Quantas vezes nós escutamos o nosso filho falar, né? Na fase crítica, vamos falar assim, né? Que foi uma fase crítica. O Samuel chegava e falava, a mãe já falou para mim, deve ter falado com o Cristiano também, mãe, pai, por que a gente não tem uma vida normal como das outras pessoas? E eu chegava para ele e falei assim, meu filho, o que é uma vida normal para você? Eu perguntei para ele. Ele falou, uma vida normal, mãe, um domingo normal, né? Domingo as pessoas, elas saem, elas vão passear, elas vão no shopping, elas vão no cinema, elas vão fazer um piquenique no parque, elas vão fazer qualquer coisa. A gente só vai para a igreja, a gente só vai para o culto. É culto de manhã, é culto de tarde, é culto de noite. E aí eu fui bem franca com ele, falei, filho, deixa eu falar uma coisa para você. Falei assim, em primeiro lugar, essa, né, não sei qual que é o seu conceito que você está falando de vida normal. Para mim, para o seu pai, essa é a nossa vida normal. Porque essa é a escolha da vida que a gente escolheu ter. E sim, é difícil uma criança entender isso, porque até o momento, né, que uma criança ela é dependente dos pais, ela tem que fazer aquilo que os pais determinam para ela. Só que no momento que a criança cresce, ela começa a entrar em contradição com aquilo ali que ela vive dentro da família dela. Por quê? Como eu falei, a criança ela tem os pensamentos, ela tem os amigos, ele cresce, entendeu? Ele amadurece. E eu falei com ele, filho, deixa a mãe falar com você, olha, eu e papai, nós somos felizes fazendo o que a gente faz. Então, Camille, mas eu acho que todo filho de pastor, principalmente, ele vive esse momento em que a igreja... É como se tornasse inimiga dele, vamos falar exatamente. Assim. É a igreja que está tirando o tempo dele com os pais. O lazer, está tirando ali o lazer, está tirando a liberdade, né?
Então, assim, eu acho que vai muito também da sabedoria dos pais. Não, e por causa disso, né, que como eu estava falando, o Samuel chegou uma época que ele falava, eu não quero ser pastor. Ele falou isso com a gente. Não quero ser pastor, muito menos bispo. Né? Cuidar de tantas igrejas, ele, né? Como você fica vendo vocês aí, tem tantas igrejas, fica cuidando de igreja. Por quê? Uma igreja... Porque ele vê que, por exemplo, a igreja, as pessoas estão roubando pro filho, é como se a igreja estivesse roubando o pai deles. Ocupando o lugar, né, deles dentro da vida deles. E tem muito pastora que... até eu vi um vídeo esses dias que eu achei muito interessante falando sobre isso, né? Que o noivo da igreja é Jesus. A gente não deve casar com a igreja. Tem pastor casado com a igreja, né? Ele coloca a igreja em primeiro lugar na vida dele. Ele acha que sem ele a igreja vai morrer. Não, a Bíblia deixou muito claro, né? Que primeiro o bispo ou o pastor ele precisa cuidar da família dele. Né? Se ele não consegue cuidar da família, como é que ele vai cuidar da igreja do Senhor? Né? Então, às vezes os pastores confundem isso. Então, ele pega todo o recurso financeiro dele, coloca na igreja, o filho passa necessidade, o filho não pode ter as coisas. Ele pega todo o tempo dele, coloca na igreja, o filho não tem o tempo dele. E ele não se preocupa em sentar com o filho, em ouvir, ensinar. Né? Ele tem discípulo na igreja, mas o filho não é um discípulo dele. Né? Então, eu acho... Tem tempo para atender os outros, que aquela fila de discípulos para atender, mas não tem um tempinho, nem que sejam 30 minutos para você tomar o lanche com o seu filho e conversar com ele, não tem. Então, assim, por isso dá essa contradição, vamos falar assim. E eu falava com o Samuel, falei, Samuel, eu e seu pai, a gente é feliz fazendo o que a gente faz, a gente gosta do que a gente faz. Eu falei, olha, eu sei que hoje é difícil para você entender isso. Né? Nesse momento você está numa transição de fase da sua vida, eu sei que você quer, né, você quer fazer outras coisas, mas eu falei, filho, isso é importante para nós, assim como você também é, a sua irmã é importante, nós somos uma família feliz, nós temos as nossas dificuldades, temos como toda a família tem, mas a gente é feliz fazendo o que a gente faz. Eu lembro que uma coisa que eu falei que mexeu muito com ele, que eu falei assim, dos seus colegas lá da escola, porque ele não estuda numa escola evangélica, né? Dos seus colegas da escola, quantos tem o pai e a mãe? Que são casados. Quantos tem a família estruturada? O pai e a mãe é casado. Ou quantos já estão com o pai e a mãe separado? O cara nem vê o pai dele. Aí ele pai. Acho que quase todos. Acho que ele contou 3 só que os pais eram casados. E, por coincidência, os que os pais ainda eram casados é porque são cristãos, né? Aí ele falou, nossa, é mesmo. Eu falei, pois é. Olha lá, o filho que o pai está no mundo nem tem o pai... Você reclama, às vezes, da gente estar na igreja, tá? Mas e esse que nem o pai está em casa, né? Que já foi embora. O pai não está na igreja, mas não dá um tempo para o filho também. Entendeu? Então, assim, fica essa contradição muitas vezes na mente do adolescente, do jovem, porque é como o Cristiano falou, eles acham que a igreja está roubando a família deles. Eu creio muito, Camille, no texto aqui do Salmo, né? Salmo 127, versículo 3, que fala, né? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha, depois ele continua, né? Como flecha nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a soljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ou seja, filho é herança do Senhor. Deus nos deu os nossos filhos, nós que somos pastores, né? Para que a gente pudesse cuidar deles da melhor maneira possível. Né? Para que a gente pudesse amá-los da mesma forma que nós devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja. Nós não devemos amar a igreja como Cristo amou a igreja. Olha como é que a Bíblia vai nos dando sinais, né, da importância de você cuidar bem da sua casa, da sua família. Né? A Bíblia não está falando ame a igreja como Cristo amou a igreja. A Bíblia está falando ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, a gente precisa cuidar da nossa família, porque quando o pastor ele cuida bem do filho, ele dá atenção, ele dá tempo, ele dá carinho, ele ouve, a chance, né? Claro que no final a decisão vai ser da pessoa, mas a chance dele não querer ficar na igreja vai ser muito pequena. Agora, uma outra coisa que eu acho que acontece muito, Cristiano, é o seguinte, às vezes a criança até cresce nesse ambiente da igreja, o pai até às vezes está ali presente na vida do filho, mas às vezes acho que os pais são muito rígidos nessa questão, né, da religiosidade, da espiritualidade. Rígido, como eu falo, como que eu quero dizer? Coloca uma carga muito grande, né? Um peso muito grande tipo que ele não consegue suportar. Mãe, vai ter uma festa no lugar tal. Que festa é essa, minha filha? Uma festa dos meus amigos da escola. É festa do mundo, gente. Festa do mundo, entendeu?
Aí o pai fala, não, você não vai. Que isso? Você vai fazer o quê naquela festa? Eu falo, vai fazer o quê? Conversar com quem? O que vai ter lá? Você não vai, meu filho. O que você vai fazer naquele lugar? Eu confesso, eu já fui muitas vezes assim, né? Mais rígido. O Cristiano falava comigo, Camille, você precisa ser mais maleável, ser mais flexível. E assim, com muito curso, muito isso aí, Camille, eu acho assim, isso aqui foi a nossa experiência. Sim, mas eu falo assim, cada um, mas nós somos pastores, entendeu? Ok, mas cada um tem a sua forma de tratar, de agir. Eu já vi situações que o pai e a mãe protegeram muito o filho. Qual que era o meu pensamento? Se eu proteger muito, vai chegar uma hora que ele vai ter curiosidade e ele vai querer ir para o mundo. Então é melhor você dar um pouquinho, ó, olha como é que é, ó, é assim e tal, do que você meio totalmente, que eu você sei. tirar o seu filho por completo, né? Mas é sempre muito difícil para os pais nesse momento. Vai ter uma festa na escola, por exemplo, carnaval, Halloween, essas coisas, né? Aí o pai cristão fala, não, meu filho não vai participar. Mas aí você está tirando ele, gera uma curiosidade. Aí, não, você pode ir, mas ó, eu vou te explicar aqui, filho, o carnaval significa isso, isso, isso. Ó, o Halloween não tem motivo, no Halloween você não vai, né? Então, assim, é algo que é muito pessoal, né? Mas eu queria chamar um vídeo da internet, que já tem um tempinho que esse vídeo saiu na internet, mas chocou muito, né? Porque é uma filha de uma pastora e ela falando de uma forma muito ruim da Bíblia, né? Vamos soltar, vamos assistir. Tá filmando? Vou fazer uma bandeira LGBT aqui, gente. É um ato profético, viu? Vamos tá aceitando em nome de Jesus os viados, gay, sapatona. Eu creio. Transsexual, travestis, transmasculinos, NB, não binárias, assexuais. Vai entrar todos no reino do céu, sim. Maconheiras. Gente, porque o que importa é o coração, tá bom? Não é a sexualidade. Faltou azul aqui, amiga. Vamos, todes. Eu quero todes. Azul das trans. A Bíblia também é pra todes, não é só maquiagem. Isso aí. No agora eu Não, lacrei. a Bíblia não é a base agora da eu Virgínia. lacrei. Essa daqui eu vou aqui. A bênção da pastora. Pentagrama ainda. Pronto. Amei. Então, Gente, amei. Obrigada pelo convite. tá custando Um prazer valores estar com vocês aqui, desviados, família Desviados. Essa pauta a gente me abraçou de uma forma que é muito gostoso, assim, ter essa troca e poder rir e compartilhar a nossa vivência com pessoas que foram feridas pelo fundamentalismo religioso de alguma forma. Então, obrigada, Betuel, por ter criado esse espaço pra gente conversar, pra gente rir, pra gente debochar de assuntos que são tão difíceis e que a gente tá ressignificando, né? E vamos aí desbravando o mundo, porque o mundo é nosso, amiga. O topo é nosso. É isso. Você viu o que ela falou ali? Olha aí, Pessoas né, que foram feridas pelo fundamentalismo religioso. Não, então, é isso que eu ia comentar agora. Tudo que eles falaram ali, você vê que faz parte da narrativa do progressismo, né? Da cultura woke. O que é? Nós vamos estar no topo do mundo, o mundo é nosso. O fundamentalismo religioso, ele destrói. Né? Ela falou ali dos desviados, né? Ali como um grupo de pessoas. Então, assim, existe hoje essa narrativa de que a igreja é fundamentalista, que a igreja quer impor dogmas e que ela quer impedir as pessoas de terem liberdade, de serem que elas são, né? E que eles precisam se libertar disso e viver o que eles querem e que Deus vai aceitar todo mundo, que Deus olha só o coração, né? Ela falou ali, Deus olha só o coração. E por que eu estou trazendo todo esse pensamento? Os filhos de pastores... Ela falou assim que Deus olha o coração, não olha a sexualidade. Sim, realmente, Deus não olha a sexualidade, mas Deus olha o que eu faço com a minha sexualidade. Exatamente. É diferente. Então, os nossos filhos, os filhos dos pastores, eles estão sendo bombardeados, né? Quantas vezes a gente precisou ter conversas com os nossos filhos nesse sentido? Porque meu filho chegava na escola e falava, pai, isso aqui não pode. Questão LGBT... QIA+, todas essas letras aí, né? A questão do racismo, a questão... várias questões, ele vinha trazendo questionamentos, né? Por quê? Porque na escola ele aprendia uma coisa, ele aprendia essa cultura.
liberal, essa cultura que pode tudo, que cada um é dono de si, né? Que se a gente falar que Deus criou o homem e a mulher para o casamento, que a gente está sendo preconceituoso, que a gente não está preocupando com as outras pessoas que não compartilham dessa ideia. E por muitas vezes a gente teve que ter diálogos com ele para mostrar o outro lado, para mostrar que, não, peraí, filho, ó, não é bem assim do jeito que estão falando lá, né? Tem isso daqui, olha, está na Bíblia, olha o que Deus colocou, olha, isso aqui é natural. Aí a gente explica, aí ele passa a ter as duas ideias. Agora, quando o pai, pastor, deixa o filho lá isolado, com as ideias dele, com o pensamento dele, e não preocupa em sentar com ele, em tratar, né? E acaba muitas vezes chegando nesse ponto aí, né? Porque assim, eu vejo que a pessoa que teve o contato com o evangelho, normalmente quando ela se desvia, ela vai para o outro extremo, né? A Bíblia ela até fala sobre isso, né? Da pessoa, quando ela se desvia, ela é como o cão que voltou para o seu próprio vômito, né? Então, assim, e é muito ruim ver uma situação dessa, né? De uma filha de uma pastora com esses pensamentos. No caso dele, aquela mãe, né, que é a mãe daquela menina, ela é uma pessoa muito influente, né, no mundo gospel, conhecida, assim. Então, assim, deve ter sido muito difícil para ela passar por esse tipo de situação e ter que enfrentar isso. Mas eu já me lembro de alguns vídeos dela eu tinha assistido outros podcasts da mãe dela falando que quando essa menina ela era bem novinha, que uma vez ela foi comprar uma roupa de banho que eles iam para a praia. E essa menina chegou para a mãe dela e falou assim, mãe, deixa eu comprar esse biquíni. Aí a mãe dela falou assim, não, filha, vamos comprar um maiô. Ela, não, mãe, esse biquíni aqui é lindo, eu amei esse biquíni, deixa eu levar esse biquíni. A mãe dela, não, filha, vamos levar um maiôzinho mais comportado, você fica mais, né, mais bonitinha, tudo e tal. E ela estava junto com a babá e ela falava, né, que tudo que ela via de diferente, essa menina achava muito legal. Então, assim, eu acho assim, que custava a mãe deixar a menina usar um biquíni? Às vezes se tivesse deixado, e ela falou, depois ela chegou e falou com a babá assim, ó, ela falou com a babá assim, ó, quando eu fizer 18 anos, eu vou comprar um biquíni, vou fazer tatuagem. Falou desse jeito pra babá, escondida da mãe, entendeu? Então, assim, eu entendo que parece que esse começo da infância foi muito reprimido. Eu não gosto de fazer essa análise assim, esse julgamento porque total, não, a gente está vendo de uma forma muito superficial, né? A gente pode falar de nós, a gente pode falar da gente, mas é um ponto a se colocar. Vamos ver outro vídeo, que aí já é o contrário, né? Um filho de pastor que está na igreja, está servindo a Deus e ele batendo um papo ali com o próprio pai. Pode soltar. Essa pergunta me fazem sempre. Mas como foi ser filho de pastor e tal? E é muita pressão. Uma das coisas que eu agradeço a Deus é que eu nunca senti muito essa pressão do Senhor. Eu não sinto a cobrança da minha família de ser um personagem. De colocar uma máscara, de vestir uma roupa de filho de pastor. Por que a gente escuta histórias assim, rapaz, olha, filho de pastor desviado, filho de pastor que não está mais na igreja, filho de pastor que ficou, arredio com relação à igreja? Não é nem sempre culpa dos pais dos responsáveis. Às vezes é o meio mesmo. Sim. E a pessoa não consegue lidar. O que você diz disso? Ou às vezes né, pai? Eu acho que eu tive a alegria e eu tive o privilégio de ter pai e mãe com cabeça boa. Mas podem ter alguns pais que estão mais preocupados com a imagem, mas muitas vezes o zelo pelo que os outros pensam não pode superar o amor pelo que a gente sente por dentro de casa. Então eu acho que é importante sim, eu acho que eu cometi os meus erros, eu poderia ter feito melhor em algumas circunstâncias e situações, mas nunca foi sobre isso. Eu acho que a gente pode sempre ser muito melhor em cuidar uns dos outros do que em ficar o que os outros vão dizer. Família sempre vai existir, a instituição pode vir e pode passar. Olha aí, né? Então ele falou desse ponto, né, Camilo, que você está falando desde o começo, que ele nunca sentiu essa pressão. Então eu acho que ajuda um pouco, né, quando o pai pastor, a mãe pastora não coloca essa pressão muito forte, né, em cima do filho. Ele falou da questão do se sentir amado, né? Eu acho que o amor dos pais também é muito importante nesse momento, porque
Isso não vale só para o filho de pastor, né? Para todo mundo, mas principalmente para os filhos de pastores, né? Não, eu falo o seguinte, Deus, ele é pai. E se a pessoa tem um relacionamento ruim com o pai natural, essa pessoa acaba tendo dificuldade para ter um relacionamento... Nessa figura paterna. Você vai ficar falando junto comigo? É que nós concordamos com a mesma coisa. ela não vai ter essa oportunidade, né? Quando ela vai se relacionar com Deus Pai, ela compara, né? Ela acha que se ela tem problema com o pai natural, ela vai ter problema com Deus, pai espiritual. Só que Deus é muito diferente, né? Você tem um livro aí, Camille, para apresentar para o pessoal, né? A gente sempre apresenta um livro para a galera, um livro que traz muita sabedoria, muito conhecimento, né? Vindo dos nossos bispos. Qual que é o livro que você vai mostrar hoje aí para o pessoal? Filhos, Desafio, da Bispa Lúcia. Claro, né, gente? Esse livro aqui, né, vai nos ensinar como nós podemos nos conectar de uma maneira sábia com os nossos filhos, colocando Deus também, né, dentro desse universo, né, no nosso lar, na nossa sociedade, enfim. Né, a gente sabe que a nossa família hoje ela sofre muito, né? O diabo, a artimanha dele, né, o projeto dele é destruir as famílias. Então, aqui a Bispa Lúcia nos ensina, né, como trabalhar nessa questão de Deus, da igreja, da família, do amor, enfim. Porque a própria palavra diz, né? Filhos, né? É um desafio, né? Hoje em dia, que ter filhos no mundo de hoje. É isso mesmo. Você encontra esse livro e vários outros títulos da editora SBE pelo site sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Pode soltar, por favor. Alguns filhos de pastores que estão destruídos espiritualmente. Alguns não servem a Deus, estão no mundo decepcionados, destruídos completamente, não quer saber de igreja, do evangelho, porque às vezes a figura do pai na igreja é uma coisa e a figura do pai em casa é outra coisa. E isso foi importante para mim, porque a figura do meu pai na igreja, eu sempre fui fã do meu pai, era o tipo do filho que eu parava para ouvir meu pai pregar. Eu copiava meu pai. Então ele foi sempre uma referência para mim, ainda é uma grande referência para mim. Então essa figura do pai pastor na igreja e a figura do pai pastor em casa foi importante para mim, porque o que meu pai representava para mim na igreja e dentro de casa não tinha tanta diferença. Ele era um pastor dentro de casa e um pastor na igreja. A questão que nós acabamos de falar, né, do papel, né, do pai em casa e na igreja. Ministerial. Né? Porque tem isso também, né, Camila? Muito filho de pastor, na igreja o pai é paciente, o pai é amoroso, o pai tá rindo para todo mundo. E dentro de casa é aquela coisa, né? Ele entra na carne e... Para os de casa era sempre não, para os de fora era sempre sim. Então, assim, isso aí já era uma coisa controversa, né? Então, assim, o pessoal da igreja, meu pai sempre fala assim, mas para nós aqui de casa é não. Então, assim, sempre tem essa coisa, né? Então, assim, ai, meu Deus, por quê? Porque meu pai é de um jeito na igreja e aqui em casa ele é de outra. Então, assim, tá totalmente desconecto, entendeu? O seu filho nunca vai ter prazer e alegria de estar na igreja vendo uma situação dessa. Então, você precisa rever você, sua vida, entendeu? Como pai espiritual, como pai natural e tentar, né, coligar uma coisa com a outra e fazer o seu filho entender, né, que a família realmente é importante. A igreja é importante, mas a família é Deus, em primeiro lugar, né? Família, né? E depois a esposa e depois os filhos. Então, a gente precisa entender, né? Existe uma cadeia aí, ó, que a gente tem que entender e explicar para os nossos filhos. Agora, a gente está falando muito para os pais, né? Muito para os pastores. Qual que é o recado que a gente poderia dar para os filhos, né? Você que é filho de um pastor e você está aí vivendo esse dilema, né? Seu pai é só na igreja, seu pai não te dá tempo, não te dá atenção, ou você não se sente amado como seu pai ama a igreja, as pessoas da igreja, ou até esse ponto que a gente colocou agora, né? Seu pai é um na igreja e em casa ele é outra pessoa. O que você pode fazer, né? Você pode se revoltar, como a maioria faz, e culpar Deus por isso, culpar a igreja, ou você pode sentar com seu pai e abrir o coração. E abrir o coração, né? Ter uma conversa, né, Camila? Ter uma conversa difícil, né, com o seu pai, como a gente falou no programa anterior.
Tem uma conversa difícil com o pai, que esse tipo de conversa não é uma conversa fácil de ter, né? Realmente. Eu falei, né, nesse programa, eu falei com o Cristiano. Teve uma época que eu e o Cristiano tivemos que ter uma conversa difícil com o nosso filho, né? Em relação a isso, em relação a outras questões, em relação à igreja, à vida dele. E, assim, foi bom ter tido essa conversa, porque, assim, teve uma transparência, né? Como diz o Bispo Lucas, teve clareza, né? A gente colocou clareza no nosso assunto, no projeto de vida, mostrou para ele. É lógico que sim, a gente nunca deixou de orar pelos nossos filhos, mas mesmo a nossa oração, nossa intercessão, né? Foi boa? Claro que foi, sempre é bom orar, mas não basta só orar, a gente precisa agir também. É isso mesmo. Então você que é filho de pastor, você está sentindo dessa forma, procura o seu pai, abre o coração para ele, né? Eu tenho certeza que ele vai entender e vai poder corrigir a rota aí e te ajudar, né? Vamos chamar o último vídeo, pode soltar, por favor. Sou filho de pastor e é óbvio que meu nome não é João, é filho do pastor, ou Serginho Júnior. Sou filho de pastor e é óbvio que eu fico na igreja uns 2 horas depois que o culto já acabou. Sou filho de pastor e é óbvio que chega um monte de gente falando que me pegou no colo e que me viu crescer e eu não faço ideia de quem é a pessoa. Sou filho de pastor e é lógico que eu escuto direto. Ah, você vai ser pastor também? É porque filho de peixe. Sou filho de pastor e é lógico que quando eles me veem com a minha namorada, eles tiram foto e mandam pro meu pai. Sou filho de pastor e é claro que eu não posso errar. Se tiver eu e um amigo meu fazendo coisa errada, ele pode errar à vontade. Eu não. Sou filho de pastor e é óbvio que o pessoal acha que aqui em casa a gente vive uma vida perfeita e totalmente longe dos problemas. Sou filho de pastor e é óbvio que eu sou muito feliz, sou muito grato, nunca vou reclamar disso, afinal de contas meu pai me ensina bastante, a profissão dele também é uma profissão como qualquer outra profissão, assim como o filho do mecânico aprende coisas do mecânico, eu tenho o privilégio de poder aprender coisas sobre Deus com meu pai aqui na minha família, sou muito feliz por isso. Filho do pastor, né? Achei muito legal o que ele falou, né, que ele falou assim, né, é uma coisa interessante. É óbvio que se eu sou filho de pastor, as pessoas acham que eu nunca vou errar. Gente, os nossos filhos vão errar, né? Sim, nós também vamos errar. E tudo que ele falou ali é verdade. Não é porque, né, igual ele falou, filho de peixe, peixe é. Igual ele falou, nem sempre isso vai acontecer. A gente quer que isso aconteça. Mas, assim, gente, um grande estigma que eu acho que atrapalha a vida do filho na igreja é cobrar o nosso filho de que ele seja igual aos pais dele. Nossos filhos não vão ser, né, como nós, vão ser melhores do que nós. Isso não vale, né, só para o filho do pastor, né? Para o filho de qualquer cristão, né? De qualquer crente, né? Exatamente. Queridos, estamos chegando ao final. Obrigado mais uma vez aí pela sua audiência, pela sua companhia. Você que está sempre junto conosco aí no Sem Limites. Tá pelo YouTube? Clica aí no joinha, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário, que é muito importante pra gente. Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Como que faz, Camille? É só você entrar em saranossa-terra.com.br, vai lá na aba Igrejas, lá você vai ter os horários e os dias de todos os cultos das igrejas Sara Nossa Terra do Brasil. É só você entrar lá e visitar uma igreja. É isso aí. Chegamos ao final. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz.